Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje vamos continuar a estudar o limite de uma função e hoje especificamente vamos falar dos limites infinitos. Bom, antes de definirmos o que são os limites infinitos, vamos abordar dois exemplos. Vou trabalhar aqui o limite da função 1 sobre x ao quadrado quando x tende a zero e o limite da função menos 1 sobre x menos 3 ao quadrado quando x tende a 3. Tá, vamos ver como é que se comporta essa função quando x está próximo de zero e próximo de 3, respectivamente. Certo? Mais uma vez, a gente vai, para deduzir esses limites, a gente vai usar a planilha do Excel, aproximando esses valores, e também vamos olhar para o gráfico da função. Tá? E após a gente fazer isso, a gente vai definir o que são, de fato, os limites infinitos. Certo? Então, vamos ver a nossa planilha no Excel e o nosso gráfico no GeoGebra. Bom, então temos aqui dois pares de colunas. Então, nesse primeiro par aqui na coluna à esquerda, vamos substituir os valores de x. E na coluna da direita, será calculado o valor numérico da função 1 sobre x ao quadrado. Aqui nesse segundo par de colunas, ao substituir o valor de x, vamos obter aqui imediatamente o simétrico e também será calculado aqui o seu valor numérico. Então, a ideia nesse primeiro exemplo, na nossa letra I, é aproximar o x de zero. Então, no primeiro valor aqui, consideramos 0,5, o valor numérico da nossa função é 4. Então, ao continuar aproximando, então 0,25, 0,125, 0,1, 0,1, 0,01 e etc., o que a gente consegue reparar é que, conforme a gente vai aproximando, o valor numérico da nossa função ele vai se tornando cada vez maior. E, de fato, isso faz sentido porque o que estamos fazendo aqui, a gente tem um numerador que é positivo, um denominador que é sempre positivo. E o que a gente está fazendo é tornando esse denominador cada vez menor. Então, a partir do momento que a gente torna o denominador cada vez menor, o valor do quociente ele vai ficando cada vez maior, uma vez que o nosso numerador ele permanece fixo. Então, de fato, conforme o x vai se aproximando de zero, o valor numérico dessa função ele não está tendendo para um determinado valor, muito pelo contrário, ele está ficando cada vez maior. Então, quanto menor tomarmos o valor do nosso x, maior será o valor numérico dessa função e ele vai ficando cada vez maior quanto menor nós pegarmos o valor de x, certo? E, de fato, se olharmos para o gráfico dessa função, está aqui o gráfico da função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Então, conforme o x se aproxima de zero, repare que o valor numérico da função está ficando o quê? Ele está ficando cada vez maior. Chega um momento que o gráfico da função ele se confunde com o eixo das ordenadas, por exemplo. Então, observando o gráfico da função, a gente repara que, de fato, o valor numérico não está tendendo para um determinado valor e sim está ficando cada vez maior. Já no nosso outro exemplo, o que ocorre é o seguinte. Mais uma vez, temos dois pares de colunas. Vamos aproximar o x de 3. Então, aqui nessa primeira, a gente vai aproximar o x de 3 pela esquerda e, automaticamente, vamos obter aqui a mesma aproximação, a mesma diferença, a mesma distância entre os pontos de 3, o ponto, no caso, simétrico a 3, em relação ao que substituímos aqui. Então, colocando 2,5, o valor numérico da nossa função é menos 4. Então, aproximando de 3, 2,75 vai para menos 16, 2,9 menos 100, 2,99 menos 10.000 e assim por diante. E assim por diante. Repare que, conforme ele vai ficando cada vez mais próximo de 3, tanto pela esquerda quanto pela direita, o valor numérico dessa função ele vai ficando cada vez menor. Então, começou com menos 4, menos 16, menos 100, menos 10.000 e aí foi embora. Então, esse valor numérico está ficando cada vez menor.
certo? E, de fato, de novo, isso faz sentido, uma vez que o nosso numerador é negativo, e o que estamos fazendo é tornando esse denominador cada vez menor. Então, em termos de valor absoluto, esse quociente, ele tende a ficar realmente grande. E, no caso, ele é negativo, uma vez que o nosso numerador, ele também é negativo. Mais uma vez, se observarmos o gráfico da função, está aqui o grau da função f de x igual a menos 1 sobre x menos 3 ao quadrado. Então, repara, né? Conforme x se aproxima de 3, o valor numérico da função está ficando cada vez menor. E conforme a gente aproxima, chega um momento que o gráfico da função se confunde com a reta x igual a 3, que é essa reta aqui, tracejada aqui, certo? Então, voltemos para o quadro para finalizarmos isso. Então, como a gente pode observar, né, tanto olhando a tabela quanto o gráfico, né, conforme a gente aproxima o x de zero, o valor numérico dessa função ele vai ficando cada vez maior. E ele vai ficando tão grande quanto a gente queira, né? E aí, nessa situação, quando isso ocorre, nós dizemos, então, que o limite dessa função ele é igual ao infinito, né? Então, dizer que isso é igual ao infinito significa dizer que quanto mais próximo a gente toma o valor de x de zero, o valor numérico dessa função ele vai ficando cada vez maior, certo? Tão grande quanto a gente quiser. E, ao mesmo tempo, né, na nossa segunda função, o que ocorre? Conforme a gente aproxima o x de 3, o valor numérico dessa função ele vai ficando cada vez menor, ou ficando tão pequeno quanto a gente queira. Quando isso acontece, nós dizemos que esse limite ele é igual a menos infinito. Então, dizer que o limite de uma função é igual a menos infinito significa dizer que, conforme a gente aproxima o valor de x de um determinado ponto, no caso aqui igual a 3, o valor numérico ele vai ficando cada vez menor, né? Então, isso é que dizer quando o limite é igual a mais infinito ou menos infinito, certo? Então, agora, vamos definir formalmente isso, dando a definição. Bem, então, definindo, né, o que a gente acabou de falar, então, considera uma função f de reais em reais ou uma função f de reais menos a, onde há um número real, em R. Então, a gente escreve o limite de f de x quando x tende a A é igual a infinito, ou f de x tende a infinito quando x tende a A. O que isso significa dizer? Significa que podemos obter valores de f de x tão grandes quanto desejarmos, tomando valores de x suficientemente próximos de A, mas não iguais a A. Né? Que foi o que a gente fez no exemplo, né? A gente foi aproximando na letra I, né? A gente foi aproximando o x de zero, e quanto mais próximo a gente ficava de zero, maior era o valor numérico da nossa função, certo? E de maneira análoga, o que a gente pode definir é o limite, quando x tende a A, de f de x é igual a menos infinito, ou f de x tende a menos infinito quando x tende a A. Isso significa dizer que podemos obter valores de f de x tão pequenos quanto desejarmos, tomando valores suficientemente próximos de A, porém não iguais a A, que foi o que aconteceu na nossa letra J, no nosso exemplo J. Então, conforme a gente aproximar, quanto mais próximo nós ficamos de 3, menor era o valor da nossa função, o valor numérico da nossa função, certo? Então, essa definição de limites infinitos, né, não confundir com limite no infinito, que é o que definiremos em aulas futuras, tá? Então, dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje.